Fala galera, eu sou o Nicolau da VP Money e hoje eu quero conversar sobre como você pode fazer uma analogia da sua carteira de investimentos com um time de futebol. E é muito importante que você comente, curta esse vídeo, ative o sininho e mande para quantos amigos você puder, para que assim a gente continue a te entregar o melhor conteúdo possível. A sua estratégia no mundo dos investimentos é um dos fatores mais importantes, principalmente quando falamos de renda variável, que você precisa ter um investimento muito adequado ao seu tipo de investidor. Como assim? Se você for um investidor mais conservador, você precisa também ter uma carteira de investimentos e uma carteira de renda variável mais conservadora. Mas se você for um investidor mais arrojado, você pode estar exposto a diferentes tipos de risco e a diferentes tipos de ativos e de ações. E além disso, é muito importante ser extremamente disciplinado e fiel ao plano traçado desde o início. Mas as características também podem ser relacionadas com o esporte, principalmente quando o treinador monta um plano de jogo para uma equipe. Dessa maneira, conseguimos comparar dois mundos tão diferentes, utilizando os esquemas táticos que os treinadores utilizam para montar os seus times e aplicando isso na prática dentro da sua carteira de investimentos, já que mesmo dentro de uma carteira de ações, nós vamos ter ali ativos, ou seja, ações mais arrojadas e ações mais conservadoras, mas de acordo com o seu perfil, ou seja, de acordo com o seu esquema tático, você vai conseguir montar a carteira mais adequada ao seu perfil de risco, com ações mais arrojadas ou com ações mais conservadoras. Para facilitar o entendimento, vamos pensar em um time de futebol que tem 11 jogadores e vamos dividir esses 11 jogadores em 3 setores de atuação: a zaga, que é a defesa, o meio de campo e o ataque. E para isso, vamos fazer a relação de cada ação com o seu setor adequado. E vamos começar pela nossa defesa. A defesa, sem dúvidas, é aquele local que você deve ter muita segurança, aquele local onde não pode haver muitos erros e deve existir algo consolidado. Por causa disso, nós vamos buscar ações que tenham essa mesma característica, ações que tenham lucros recorrentes, que tenham uma dívida controlada e já são consolidadas dentro do mercado. Para isso, por exemplo, nós vamos buscar as famosas blue chips. Essas ações são grandes corporações que já são consolidadas dentro do mercado, que apresentam muito mais resistência a momentos de crise, por exemplo, mas que também não podem buscar um alto grau de valorização, por já serem consolidadas dentro do mercado. Essas ações têm forte geração de caixa, têm alto lucro e lucros recorrentes e, além disso, um alto valor de mercado, entre outras características que justificam a sua força. Exemplos de ações que são desse tipo e podem compor esse setor dentro do seu campo podem ser Petrobras, Vale, Ambev ou os grandes bancos como Bradesco, Banco do Brasil ou Itaú. São essas os tipos de ações mais confiáveis para se ter dentro da sua carteira. Já indo para o nosso meio de campo, nós vamos buscar ações que possam fazer essa flutuação. Como assim? Ao mesmo tempo que essas ações possam resistir a momentos de crise, que tenham uma dívida controlada, que já tenham uma grande estrutura, essas ações também precisam ir até o ataque para possivelmente também marcar pontos. Por isso, elas precisam ser aquelas empresas que ainda estão no meio do caminho, não são altamente consolidadas dentro do mercado. Entretanto, essas ações ainda podem ter um alto potencial de valorização, mas sem correr muito risco. Podemos incluir as ações dentro desse meio de campo como MRV, Natura, Marfrig, empresas que já têm um nome consolidado dentro do mercado, mas que ainda tem muito espaço para crescer. E agora, indo para nosso ataque, vamos buscar aquelas ações que possam realmente marcar pontos para a gente. Aquelas ações que ainda tem um alto grau de valorização pela frente, mas também tem um alto grau de risco, já que essas ações ainda não têm uma certa solidez ou geração de caixa e fortes lucros recorrentes. Por isso, vamos buscar ações mais agressivas dentro do mercado. Empresas que ainda têm muito espaço e que estão buscando se consolidar dentro do mercado, investindo nela mesma e buscando assim um alto grau de valorização e de crescimento. Por isso, vamos buscar empresas que possam ser do tipo de small caps, que são aquelas empresas de menor valor de mercado, que apresentam ainda um alto grau de risco, mas que podem ter ainda um alto grau de valorização. Lembre-se que esse é o local do campo que você pode errar com mais facilidade, mas que você pode ter o maior ganho. Por causa disso, você precisa se atentar a cada ação que você vai buscar para compor esse setor.
Essas empresas ainda não têm um faturamento tão grande assim e por isso elas podem passar perrengues ao longo do tempo, principalmente em momentos de crise. Mas, afinal, quais são os exemplos de ações que podem compor esse ataque? Podemos falar de ações como CVC, podemos falar de Banco Inter, ou também podemos buscar ações como Azul e Tecnisa. É importante lembrar que da mesma maneira que você pode montar um time de futebol com diferentes esquemas táticos, da mesma maneira você pode montar a sua carteira com diferentes tipos de ações. Caso você queira ser um investidor mais defensivo dentro da sua carteira de ações, você pode optar por um esquema tático ali, um 5-3-2, onde você vai ter mais ações consolidadas e menos ações buscando aquele alto potencial de valorização. Dessa maneira, talvez o seu retorno não seja tão expressivo, mas você vai manter uma constância dos ganhos, já que você tem ações mais consolidadas dentro da sua carteira. Entretanto, se você ainda está no meio termo, você pode buscar um esquema tático como o 4-4-2, onde você vai mesclar ações defensivas com ações no ataque. Mas, caso você queira realmente buscar altos retornos, mas sempre com responsabilidade, você pode buscar jogar com esquema tático 3-5-2, onde você vai ter ali poucas ações consolidadas, muitas ações no meio de campo, buscando marcar o ponto necessário para que você possa ter um alto grau de valorização do seu patrimônio. E é claro que todo esquema tático vai ter que se relacionar com seu perfil de investidor, pois nada adianta você escolher um esquema tático mais arrojado, pois você quer ganhar mais dinheiro, mas você não tem perfil suficiente para suportar o risco que esse esquema tático pode lhe trazer. Lembrando que a diversificação tem que ser sempre a sua primeira defesa. Lembre-se, a diversificação é o último almoço grátis do mercado financeiro. Por causa disso, você tem que sempre mesclar empresas de diferentes setores. Uma dica que eu posso lhe dar como receita de bolo é que nunca aloque mais de 10% em uma única empresa e nunca aloque mais de 20% em um único setor. Como assim? Eu posso ter diferentes empresas dentro do meu portfólio, mas por que eu teria 30% do meu portfólio alocado em Via Varejo, Magazine Luiza e B2W, por exemplo? É mais interessante que eu reduza essa exposição para menos de 20% e escolha diferentes empresas de diferentes setores para, de maneira efetiva, estar diversificado, pois uma crise ela pode afetar diretamente um setor e não unicamente uma empresa, e assim a sua carteira seria muito mais afetada, já que estando exposto demasiadamente a um único setor, você poderá sofrer muito mais danos. Mas sem dúvidas, antes de fazer tudo isso, é mais interessante que você busque entender como o mercado de ações funciona e como você pode analisar as ações certas para você e as ações certas para cada esquema tático e para cada setor dentro do campo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, mande para seus amigos e vem muito mais por aí.